Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Esse podcast é uma iniciativa do MEI Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NEL, TikTok, 3M e UOL. Silvana Bahia é codiretora executiva do OLAB, ONG que busca democratizar o acesso às tecnologias e inovação. É mestre em cultura e territorialidades e pesquisadora associada do Grupo de Arte e Inteligência Artificial da USP. Em 2017, criou o Preta Lab, uma iniciativa da OLAB para incluir mulheres negras e indígenas na área de tecnologia. Além disso, faz parte do Conselho Científico e de Saberes do Museu do Amanhã. Silvana, é um prazer te receber. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Falas Women to Watch. Muito obrigada a você, o convite estar aqui é uma honra e poder compartilhar um pouco também, né, dessa trajetória. Então, fico muito agradecida e honrada. Muito bom. E até para a gente falar dessa sua trajetória, Silvana, a gente sempre começa essa nossa conversa fazendo um pouco uma viagem no tempo, assim, né? Perguntando assim, o início da sua trajetória pessoal mesmo, né? Como foi a Silvana criança, sua adolescência, de onde que você é e quem era, né, a menina que se tornou a Silvana que a gente conhece hoje? Bom, eu tenho esse sobrenome, Bahia, mas na verdade eu sou carioca. Eu nasci no Rio de Janeiro, eu fui criada no centro da cidade, aqui no Rio. Eu sou filha de um músico e de uma empregada doméstica. Eu fui uma criança muito curiosa, eu acho que essa curiosidade permanece em mim até hoje. Uma criança muito com muita vontade de conhecer, de descobrir, né, o mundo. E acho que na adolescência isso foi ficando cada vez maior, assim. E também na adolescência eu comecei, por ter essa gana, né, de querer conhecer e acelerar processos, acho que muitas vezes eu não fui vista como uma pessoa muito tranquila na adolescência, sendo muito sincera. Minha mãe pode falar melhor. Mas eu fui uma adolescente que acho que de alguma forma dei muito trabalho para minha mãe, assim, sabe? Nessa questão de querer antecipar as coisas, de querer fazer coisas que pessoas adultas já podiam fazer e eu não. E acho que eu também só tenho essa compreensão agora que eu estou mais velha sobre isso, mas a minha mãe, com todo o seu amor e toda a paciência, teve essa condição, né, de acolher os meus desejos juvenis e sempre me incentivou muito a estudar. Então, eu sou a primeira pessoa da minha família a ir para uma universidade, que é uma história, acho que muito comum a mulheres da minha idade, principalmente mulheres negras. Me formei em jornalismo, tive uma descoberta muito boa na universidade, que foi esse gosto pelo estudo, né, acima de tudo, assim, porque eu acho que o ensino médio nem sempre é tão legal, mas na universidade foi muito bom poder estudar coisas direcionadas. Eu estava muito numa vibe, assim, numa paixão pela comunicação. Então, me formei em comunicação, continuei estudando, fui fazer mestrado e sempre fui uma pessoa muito comprometida com as questões do meu tempo, né? Que não foram inventadas necessariamente no meu tempo, como as questões da desigualdade social e etc. Mas isso sempre me atravessou muito. Então, eu acho que muito do que eu faço é mais do que uma escolha, quase que eu fui escolhida, né? Eu penso muito nisso, assim. Então, para mim, essa coisa de trabalhar com questões relacionadas à desigualdade, acho que não teria outra forma para mim de me enxergar no mundo se não fosse dessa forma. Não sei se eu Você respondi falou tudo. você falou que a sua formação foi no jornalismo. Esse despertar para a tecnologia e principalmente para estimular mulheres negras a conseguirem espaço nessa área, como que foi essa mudança de chave?
Isso tem muito a ver com o tempo que eu estava fazendo universidade, que eu estava na faculdade, né? Porque foi exatamente esse tempo que essas tecnologias de informação, né, tecnologias de comunicação e de informação, começaram a ser muito impactadas pela internet, pelas novas tecnologias. E isso eu estava exatamente me formando nesse momento, 2011, 2012, quando a internet começava a ser algo que estava mais popular, digamos assim, né? Então a internet chegou nos smartphones, aliás, os smartphones chegaram, né, no Brasil e nas nossas vidas, e de alguma forma isso era um pouco mais popular. E isso me gerou muita curiosidade sobre o que a gente vê ou o que tem para além do que a gente está vendo na tela do computador, né? E isso começou a me gerar uma curiosidade absurda, assim, porque eu já trabalhava na área de jornalismo e fui percebendo o como que a comunicação e os discursos começaram a vir também de outros espaços para além da televisão e do rádio. Então isso me deu assim um start assim de pensar, cara, então a gente tem produzido mais conteúdo, né? Então novas narrativas sobre outros espaços também e sobre novos narradores, acima de tudo. Mas quem é que produz essas tecnologias que a gente está usando para manifestar, né, as nossas visões de mundo e por aí vai? Então, esse interesse para a tecnologia tem muito a ver com esse tempo de. Parece que assim, estava no tempo certo e no local certo para poder fazer esses links, né? De entender quem é que produz tecnologia, como assim a gente começou a produzir discursos, conteúdos, isso é super importante, mas beleza, quem produz as plataformas? Então acho que muito do meu interesse nesse universo vem dessa curiosidade. E aí você chegou a atuar no jornalismo, você já passou a fazer essa junção entre tecnologia e comunicação? Então, não, na verdade, eu estava trabalhando nessa época, eu fui estagiária de uma organização social aqui no Rio de Janeiro, chamada Observatório de Favelas, e lá eu me formei, acabei fazendo, saí do estágio e virei trainee também nessa organização. Então, eu trabalhei muito na comunicação institucional, né, e fazendo exatamente esse link, né, com essas novas tecnologias que começavam a ficar mais disponíveis, mas com as questões, né, com as causas que essa organização defende assim, trabalha. Né? Então foi primeiro eu fui ser jornalista. Aí depois que eu comecei a olhar para isso, para essa questão da tecnologia, e isso tem muito a ver com a organização que eu trabalho hoje, porque em 2014 o Olab foi fundado e trazia muito esse universo, né, de as novas tecnologias que estavam mais disponíveis, o que a gente pode fazer a partir disso. E aí quando eu vou trabalhar no Olab que essa chave muda assim. Fala um pouco dessa atuação do Olab, e como que ele age nessa transformação. O OLAB é uma organização que foi fundada pela Gabi Agostini, que hoje é com quem eu divido a direção. Nasce muito nesse contexto de cultura maker, olhando, né, como se essas ferramentas estavam mais disponíveis, o que mudava, né, o que muda quando outras pessoas, diferente do que a gente está acostumado a ver, quando a gente pensa em quem produz tecnologia, o que mudava quando outras pessoas, mulheres, pessoas negras, pudessem também construir essas tecnologias. Então, eu participei, foi muito curioso isso também, porque eu participei de uma oficina de programação na época que o Olab tinha promovido, e quando eu aprendi um pouco sobre programação, desenvolvimento de site, eu comecei a pensar, ué, mas se eu posso fazer isso, qualquer pessoa pode fazer, né? E o Olab é uma organização que desde o seu fundamento ali, da sua fundação, perdão, desde a sua fundação, trabalha com essa missão de democratizar as tecnologias, não só a partir dessa ideia de consumo, mas também dessa necessidade de diversificar a produção da tecnologia. Né? Hoje a gente tem um trabalho que toda a nossa missão é transversal ao trabalho que a gente desenvolve, a gente trabalha com projetos específicos para públicos específicos, então tem o Preta Lab, que é um projeto que trabalha pelo protagonismo de mulheres negras e indígenas nesse campo, tem o Aprenda com uma Avó,
que é um projeto de letramento digital para pessoas acima de 60 anos, e a organização também foi se modificando com o tempo e também com as coisas que vão acontecendo na sociedade, né? Então, hoje, esse debate muito forte que está em torno da inteligência artificial, por exemplo, é um debate que a gente também participa, que a gente também tem olhado, e acho que o OLAB está num lugar assim, de uma organização meio que está nas bordas, né? Que faz um diálogo tanto com o movimento social, quanto com a galera que é muito técnica ou com o mundo corporativo. Eu acho que a gente tem se colocado como uma organização ponte, né? E aí ponte de quê? Ponte de pautas, ponte de encontros com players, né, com atores aí importantes sobre essa questão de desenvolvimento. Eu acho que tentando explicar um pouco o que a gente faz é mais ou menos por aí. É interessante ouvir você falar, né, primeiro da sua formação e depois desse início da sua trajetória, porque há uma coincidência, ou não é uma coincidência, né? Na verdade é quase uma consequência, pegando essa última década e meia, de quando de fato se começa, na sociedade brasileira, e global também, algumas pautas vieram de fora, sobre essa agenda da diversidade e inclusão, né? Primeiro ela começa com um recorte de gênero muito focado nas mulheres, e depois e o cruzamento é a interseccionalidade com o recorte racial. E eu acho que é muito interessante você falar que vocês nasceram em 2014 e logo na sequência, alguns anos depois, foi criada a Preta Lab. Nesse contexto, porque eu acho que se cruza muito essa demanda social com essa oportunidade também de uma organização como a de vocês ter uma atuação e uma proposta, e adorei esse conceito que se fala de uma organização ponte mesmo, né? Eu acho que Não, é totalmente. sobre isso, né? Explica um pouquinho. É muito Na sobre isso. prática, essa atuação, vocês também, nessa ponte, vocês também fazem consultoria com a iniciativa privada? Como que vocês lidam e qual é o modelo mesmo de atuação de vocês, assim? Não, eu acho que você tem toda a razão, tem muito a ver com o tempo, né, com esse momento que a gente estava no Brasil e no mundo também, né, dessas mudanças e dessas discussões. Eu acho que isso tem a ver com o fato da tecnologia ter se tornado cada vez mais esse lugar super poderoso, né, onde esse conhecimento vale muito, onde o acesso a essa produção vale muito. E o nosso trabalho, né, ele passa por esses projetos que estão no campo da educação, sobretudo, né, que tem aí um desejo maior, um objetivo maior de estimular que a sociedade tenha uma relação mais qualificada ou que a gente possa fazer perguntas, né, melhores acerca desses impactos que a gente tem vivido, porque eu acho que respostas a gente tem poucas também. E também esse é um diálogo com o público mais na ponta, digamos assim. E também um diálogo com esse mundo corporativo, onde estão as nossas consultorias e alguns estudos que a gente vem fazendo, tentando entender um pouco o impacto da diversidade, né, dentro do campo da produção das tecnologias a partir das empresas. Então, recentemente, mês passado, a gente lançou um novo estudo, né, que é o estudo de liderança inclusiva, que traz muito essa questão e esse olhar de como que a gente pode pensar a diversidade, por exemplo, de cima para baixo. Porque a gente entendeu, né, diante dos nossos estudos e dos nossos diálogos, que se a liderança não está comprometida nesses processos, geralmente isso não dá muito certo. Né? E quando a gente está falando de diversidade, principalmente no mundo corporativo, a gente está falando de uma mudança de cultura. E mudança de cultura leva tempo. Né? Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, eu costumo dizer que diversidade não é uma coisa que está na prateleira para a gente comprar, isso não está à venda, isso está para a gente fomentar, para a gente plantar, para a gente regar. Então, esse talvez seja o momento, o principal momento de fazer isso. Né? Então, nosso trabalho se manifesta nesse campo, tanto com os nossos estudos, quanto com as nossas consultorias e treinamentos internos, para mudar a política, né? Porque acho que
essa questão, quando a gente tem uma pessoa, né, que é liderança nesse campo, a pessoa é liderança do setor de diversidade, isso não pode estar pessoalizado, isso tem que virar política, né, dentro das empresas, e é esse o nosso trabalho, essa construção aí. Você falou desse guia da liderança inclusiva, né? Isso foi lançado agora. Acabou de ser lançado. E isso para vocês eu imagino, né? Como você falou, de fato, acho que algumas mudanças elas são de baixo para cima, mas outras elas são mais rápidas quando elas são de cima para baixo, né? Como Exatamente. que você, porque eu acho que assim, está claro, eu acho que uma boa parte do mundo corporativo já percebeu a necessidade de mudar aí mentalidades, processos desde recrutamento até internamente, e tem toda a necessidade de um letramento. Você tem algumas, você pode compartilhar com a gente algumas estratégias, né, resumidamente, de como essas lideranças, a gente fala com um público muito ligado ao mercado de comunicação, marketing, eu acho que é uma oportunidade também de você passar uma mensagem aí, como que as lideranças, principalmente, e em especial lideranças femininas, podem ser agentes dessa transformação. Excelente pergunta, assim, o que a gente vê muitas vezes é uma falta até de repertório, porque eu acho que tem uma vontade de como que eu mudo isso, de como que eu consigo de fato ser mais inclusivo, e muitas vezes falta até recursos, né, ou repertório mesmo, assim, estudos onde a gente possa se debruçar e aprender, porque geralmente essas políticas elas vêm de fora para dentro, né, vem sempre, em geral, do hemisfério norte, aí pensando nos Estados Unidos e Europa, e a gente tem certeza hoje no OLAB que não funciona a gente importar, né, esse tipo de política sem considerar o contexto do Brasil. Então, acho que a primeira coisa é entender que contexto é esse que esse país se encontra, né, e que não é uma coisa nova, mais uma vez, não é uma coisa que nasce com as tecnologias ou com a internet. Eu acho que tem um dever de um conhecimento realmente do país, né? E aí, primeiro para mim é entender um pouco que lugar que a gente está, que país é esse que a gente nasce, o que que atravessa esse país, quais são as bases fundadoras desse país, que tem muito a ver com racismo estrutural, que tem muito a ver com machismo estrutural também, né? Então, dado isso, entendi, né? Como que eu olho para essas questões? Acho que aí é um outro passo que é de reconhecer os nossos vieses, né? Todo mundo tem viés. E essas questões que são tão fundadoras do nosso país, elas também estão presentes na cultura, acima de tudo. Então, a gente não se questiona, geralmente, por que, que a gente passa a nossa vida inteira, por exemplo, sem ser atendido por um médico negro. Sendo que a população do Brasil é mais de 50%, né, de pessoas negras. E aí eu estou falando de uma coisa que é bem anterior às boas práticas sobre a liderança inclusiva, mas que faz parte disso também. Então, para mim, reconhecer viés é uma coisa importante. Ter curiosidade sobre outras culturas, né? Ver, se você não sabe sobre alguma coisa, buscar saber, né? Ter uma escutativa, treinar essa possibilidade de você dar feedbacks para as pessoas que trabalham com você, sem disparar a síndrome do impostor, né? Porque isso também é uma coisa muito comum. Entender também que não é só sobre colocar pessoas diversas dentro da sua empresa, mas é sobretudo como a gente vai manter essas pessoas dentro desse espaço. Então, acho que tem algumas dicas, e esse material ele é muito rico porque traz também não só teoria, mas ideias de coisas práticas que a gente pode fazer no dia a dia para poder vencer aí ou transformar essa cultura que está muito enraizada em todos nós, assim. Não, bárbaro. Eu acho que a construção desse repertório, eu acho que de fato ali é um passo anterior mesmo, né? E é fundamental, né? Você também foi co-diretora de um documentário chamado Quadro Negro, sobre a trajetória de estudantes negros nas universidades brasileiras. Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Na pesquisa eu olhei isso e achei super interessante. É, como eu te disse, né, eu sou uma pessoa curiosa desde pequena. E eu não sou uma pessoa do cinema nem do audiovisual, mas eu tenho muito interesse nas linguagens, né, e todos os tipos de linguagem.
Então, em 2018, 19, eu e meu parceiro Bruno F. Duarte, a gente foi convocado a fazer a direção desse documentário, que é um documentário que tem muito a ver com a nossa vida, né? Os primeiros da família a ir para a universidade, primeiras famílias negras, né? Então, assim, é uma forma. A ideia desse documentário era uma forma também de trazer outras narrativas e outros narradores para o centro dessa conversa, né? E mostrar o quanto que essas políticas de ação afirmativa, como as cotas, por exemplo, aí especificamente das cotas que eu estou falando, foram capazes de criar uma mobilidade social de pessoas negras nesse país, né? Eu sempre acho que educação é o que salva, que vai salvar a gente, e aí educação em todos os âmbitos, não só a educação formal, mas essa também é muito importante, né? Então, eu acho, sem dúvida, assim, quando a gente olha para essa geração de pessoas que puderam ir para a universidade, isso tem um impacto enorme, né? Não só é, econômico, né, das pessoas poderem ter empregos melhores, etc., mas também nesse campo que é um pouco mais subjetivo, que é o campo da referência. Eu falo sempre que é muito difícil da gente sonhar com estar em espaços que a gente nunca se vê, né? Então acho que o quadro negro ele vem muito nessa ideia de gerar outras imagens, trazer novas histórias sobre esse processo de poder ir para a universidade, né? De poder escolher, de poder fazer um curso que vai te dar uma profissão. E esse filme ele é um filme que fala sobre isso e como que essas histórias se cruzam, né? Porque embora ele tenha todos os personagens, né? As pessoas que deram seus depoimentos são pessoas negras, mas são pessoas negras nas suas pluralidades, né? Na sua diversidade. Então tem pessoa cis, tem pessoa travesti, tem pessoas do sul, do norte, pessoas que foram para a área das exatas, pessoas que foram para a área das humanas, da ciência biológica. Então acho que é um pouco também mostrar o quanto que essa negritude que eu estou falando, ela é diversa, né? O quanto que a gente também é diferente, né? Dentro dessa coisa que nos une, que é a cor da nossa pele, as nossas origens. Maravilhoso. Ele está disponível, assim, no streaming ou nas plataformas? Ele ainda não está disponível, a gente está nesse trabalho aí de subir ele em alguma dessas plataformas, mas em breve vai estar, até o fim do ano ele vai estar assim disponível. Ótimo, ótimo, fiquei curiosa. Uma outra coisa também que a gente descobriu, sobre a sua trajetória é que você passou um período na Finlândia, participando de um projeto antirracista. Conta um pouco sobre essa experiência pra gente. Essa foi uma das experiências mais radicais da minha vida, assim, porque eu fui morar na Finlândia no inverno, imagina. Eu sou carioca, Menina, que loucura! estava falando um pouco antes de começar a gravar que para carioca qualquer 20 graus a gente já tá botando um casaco de lã, né? E morar na Finlândia, que é um país que não é um país tão badalado, digamos assim, né? Como outros países que são mais que fazem mais parte da nossa imaginação, como Inglaterra, França, etc. E a Finlândia é um país muito diferente, muito peculiar, assim. Eu fui convidada por uma fundação, junto com um projeto, né, o Arma, que é um projeto que trabalhava exatamente essa ideia de comunicação antirracista. E aí, quando eu penso na Finlândia, né, mas na Finlândia tem pessoas negras, também existem pessoas negras na Finlândia, isso também foi uma descoberta para mim. Então, foi muito interessante poder trocar e aprender com pessoas que estão do outro lado do globo, né? Assim, do outro lado, não é do outro lado, mas assim, é muito longe da nossa realidade, é muito diferente. Num clima que também era muito diferente do que eu estava acostumada. Então, assim, na Finlândia eu peguei menos 30 graus, assim. E Que foi quando eu loucura. descobri que realmente o frio, sei lá, ele pode ser muito, muito perigoso, né? Se você não tem uma estrutura para viver o frio. Porque imagina, eu venho de uma cidade que é super quente, que é o Rio. A gente está sempre reclamando do calor, a gente está sempre suando, e de repente eu fui para o extremo, né? Porque enquanto era inverno lá, era verão aqui. Mas foi uma experiência super rica e que eu pude aprender bastante. E acho que também como entender assim, olhar para o outro, olhar para outros países, né, e viver a experiência de outros países, eu acho que ensina muito sobre o nosso país. Eu acho que eu aprendi muito sobre o Brasil estando fora do Brasil. Parece uma contradição, mas para mim foi de olhar para as diferenças, inclusive até valorizar coisas que eu
não valorizava tanto, né? Então acho que foi uma experiência que mudou muito meu olhar, assim, sabe? Eu imagino. É interessante mesmo. E às vezes a gente precisa desse distanciamento crítico para poder olhar para a gente, né, de uma outra Total. forma, né. É. Você tinha falado um pouco, quando você estava falando da OLAB e das várias frentes, que uma das coisas que você está se debruçando agora é olhar sobre o impacto da inteligência artificial na vida das pessoas. E você eu já vi você falando também algumas vezes sobre a questão de como algumas tecnologias acabam reforçando o racismo, né, seja por algoritmos ou por outras tecnologias. Fala um pouco sobre isso e como que é o seu olhar a respeito, principalmente da inteligência artificial. Legal. Tem uma questão que sempre que eu vou explicar isso, eu gosto de trazer, que é de lembrar que tecnologia não é uma coisa neutra, né? Porque é óbvio que a gente se relaciona, consome tecnologia sem ficar pensando, nossa, mas isso não é neutro, nossa, mas isso daqui também não é neutro. Mas é importante ter isso de pano de fundo para a gente entender também como que essas coisas vão funcionando e como que essas coisas, principalmente, né, essas coisas que eu estou falando, as tecnologias, vão moldando a gente. Então, quando a gente entende tecnologia não é uma coisa neutra, eu estou querendo dizer que a visão de mundo de quem cria as tecnologias também está embutida nesse processo. E isso é uma coisa que a gente discute pouco, né? E aí quando eu falo que as tecnologias elas têm um potencial enorme de transformação da sociedade, é porque eu realmente acredito nisso, mas também tem um potencial enorme de aprofundar as desigualdades que já existem muito antes da inteligência artificial chegar. Né? Então tem um processo, toda a inteligência artificial ela trabalha com uma base de dados. E aí é que está também um pouco desse nó, né? Que base de dados são essas? Né? Como que essas bases de dados têm sido alimentadas? E aí eu trago essa discussão um pouco mais aprofundada para dizer, mas os dados também carregam cultura. Né? Os dados eles não são neutros, eles não são, eles não flutuam no vácuo, né? Eles também carregam cultura. Quando a gente pergunta, quando a gente faz uma pesquisa, a gente direciona para que tipo, né, de resposta a gente quer. Eu não estou dizendo sobre resposta sim ou não, mas você faz uma pergunta específica para chegar em determinado resultado. Então isso também é uma forma de viés, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente em geral, discute pouco de forma popular, porque quando a gente traz esses assuntos, muitas vezes parece que isso está muito distante da gente. E a inteligência artificial, por exemplo, é uma coisa que está presente na nossa vida já faz algum tempo. Né? Que é desde você buscar um vídeo numa plataforma dessa de vídeo e depois essa mesma plataforma te oferecer um vídeo porque ela acha que você vai gostar daquele conteúdo, isso é inteligência artificial também. Né? Até essas inteligências artificiais mais recentes, como o ChatGPT, o deepfake, né? Que é essa coisa de mudar o rosto das pessoas e a voz. Então, o que eu acho é que assim a gente tem consumido tecnologia com pouco critério, assim, com pouco olhar crítico para ela, né? Com pouco pensamento crítico para ela. E, obviamente, a gente não tem respostas, né? Ai, qual o impacto que isso gera? A gente ainda está gerando essas respostas porque a gente ainda está aprendendo a fazer essas perguntas, eu acho, assim. Então tem aí um processo que é de como que a gente traz esses assuntos numa linguagem que eu acho que pode convidar outras pessoas também para se interessarem por essa discussão, porque você pode não ser um especialista no assunto, mas você também está sendo impactado por tudo isso, de uma forma ou de outra, porque eu acho que isso talvez seja um primeiro passo. Um segundo, de trazer outras pessoas com outros backgrounds, com outras vivências, com outras experiências de mundo, para compor também esses times que produzem as tecnologias. Um terceiro, que também não é sobre uma ordem, o que é mais importante, de importância, mas a questão ética também, né, no campo da tecnologia. Esse é um tipo de discussão que tem sido feita, que tem que ser feita cada vez mais, mas que eu penso que também tem que ter uma participação popular sobre essa discussão, que isso não tem que estar só a cargo das empresas, dos governos, e dos especialistas da área do direito, por exemplo, né? Eu acho que é por isso que eu trabalho, o nosso trabalho, né, o trabalho do OLAB como um todo, o meu trabalho, tem muito a ver com essa ideia de como que a gente
aproxima esses mundos, sabe? Aproxima o mundo dos especialistas, dos técnicos, com o mundo de quem não é técnico, de quem não é especialista, mas que também está sendo atingido, né? Então, acho que essa ideia, né, de olhar para a inteligência artificial a partir de um pensamento crítico também vai ajudar a gente a ter outras perguntas, e aí, quem sabe, outras respostas também no meio desse processo. É interessante ouvir você falar, porque dá muito pano para manga mesmo. A gente fica pensando. E eu percebo que tem um pêndulo assim, meio binário nessa história, né? Porque ou vai salvar o mundo ou vai destruir o mundo, né? Mas eu acho que entre uma coisa e outra tem tantas nuances. E eu acho que também tantas oportunidades, né? Total. E eu acho que essa visão crítica que você coloca, para mim, é fundamental mesmo, né? Eu não gosto dessa coisa de a inteligência artificial vai acabar com a gente, com os empregos, com tudo isso. Eu acho uma visão muito apocalíptica do mundo, assim, porque também não dá para a gente não pensar em como que essas tecnologias elas podem também melhorar as nossas vidas, né? Inclusive nessa questão que a gente está falando das desigualdades. Eu acho que se a gente tem essa noção, né, para mim isso está muito claro, se a gente tem essa consciência sobre esses processos, a gente realmente pode mudar o curso disso. Né? Quando a gente fala sobre as novas profissões, por exemplo, nossa, agora vai acabar o X emprego, a tecnologia vai dominar, vai tirar o emprego de muitas pessoas. Eu acho que isso é uma verdade, né? Isso dos especialistas, muitos estudos mostram isso. Mas, em contrapartida, muitos outros empregos também vão ser gerados. Né? Agora, o que pega para mim nisso tudo é a questão da educação. Né? Como que a gente, enquanto sociedade, também forma pessoas para um pensamento crítico, para ocuparem essas novas profissões. Né? Então, acho que tem aí um salto que a gente precisa dar enquanto país, olhar para isso com mais verdade, né? Com mais ética também, e fazer esse investimento em educação, porque senão eu acho que realmente a gente perde uma oportunidade de fazer uma transformação importante, que não é só reduzir desigualdade, não é a gente não está fazendo um bem, né, para quem está na linha abaixo ou na linha da pobreza. A gente está fazendo um bem para toda a sociedade, porque com menos desigualdade a gente tem menos violência, com menos desigualdade a gente tem oportunidades também de crescer economicamente enquanto país. Então, para mim, o que pega muito está ligado a essa coisa da educação, sabe? A gente precisa ter uma educação mais ampliada sobre tudo isso, até porque é essa habilidade que vai garantir que eu acho que a gente sobreviva nesse mundo, assim, essa habilidade de aprender a aprender, porque se a gente não sabe sobre o futuro e quais serão essas novas profissões, então a gente tem que conservar essa nossa característica de aprender a aprender, porque a gente vai ter que aprender o tempo inteiro sobre essas novidades, né? Então, para mim, assim, a educação ela é a chave desse processo. Total. E falando exatamente nisso, você também, dentro dessas várias frentes de atuação que você tem, você foi editora de um livro chamado Pode um Robô Ser Racista? Isso foi focado em crianças? Como que foi o foco desse livro? Cara, esse livro foi um presente, na verdade, que eu recebi do Museu do Amanhã, essa incumbência de editar o primeiro livro de uma série de livros, né, que é uma série chamada Pensando Amanhãs, que o museu resolveu fazer com os temas que são importantes para o museu, né, para o Museu do Amanhã, para onde eles estão olhando e como que eles querem fazer diálogos com a sociedade. Esse livro, a ideia principal dele era de trazer especialistas sobre esse tema, né, sobre tecnologias, sobre sociedade, e convidar especialistas para escrever para não especialistas. E isso foi um desafio, assim, porque quando às vezes a gente já está muito viciado a escrever de uma forma super acadêmica ou de uma forma que só algumas pessoas que têm aqueles repertórios vão entender, e ao mesmo tempo foi muito gostoso, muito interessante de descobrir outras formas de falar sobre esses assuntos complexos, usando outros tipos de palavra, outros tipos de formas de explicar.
né? Então, esse livro, para mim, ele personifica, né, ou ele tangibiliza muito do que eu quero fazer com o meu trabalho, assim, do que eu faço, né? Que é essa ideia, eu acho realmente que as linguagens, elas são muito importantes para a gente conseguir dialogar com um número maior de pessoas. E o propósito desse livro, por isso que eu acho que eu digo que é um presente que eu recebi do museu, porque é exatamente essa coisa de sair de uma bolha, de uma caixinha, de um léxico, para dialogar com um léxico maior, com pessoas que não são especialistas no assunto, com pessoas que estão também sendo impactadas por isso e que muitas das vezes têm até interesse em saber mais, mas da forma que as coisas são colocadas, elas já se afastam por achar que esse conhecimento não é um conhecimento que é para elas, né? Então, esse livro ele é um presente e eu acho que ele é principalmente uma chave para um diálogo, né, com pessoas diferentes, assim. Como que funciona a sua atuação junto ao Museu do Amanhã? Eu Eu faço parte do Conselho Científico de Saberes do museu, já tem uns 2 anos. Eu venho colaborando com o Museu do Amanhã em alguns projetos que são muito diferentes, desde o livro a exposições, né? Eu estou ali também como uma consultora para esses temas que são os temas que eu trabalho, que estão ligados à tecnologia, inovação, gênero e raça. Então, eu estou meio que a serviço também do museu, nessa ideia de contribuir para que esse museu seja, de fato, um espaço de ciência e tecnologia, mas que tragam pessoas para poder experimentar isso. Né? Como é que a gente experimenta essa interatividade com a tecnologia, essa interatividade com a inovação, e eu acho que o Museu do Amanhã tem feito um trabalho muito interessante nesse campo também, assim, principalmente pelo local que o museu está, né? Ele está na zona portuária do Rio de Janeiro, enfim, que é uma zona super complexa e muito em disputa, né, por esse espaço. Então, acho que o museu cumpre muito esse papel de ser um lugar que traga essas discussões de ponta de uma forma mais ampla, sabe? Eu acho aquele espaço incrível, incrível, a curadoria, tudo é muito maravilhoso mesmo, que bacana saber desses projetos que estão rolando. Bom, a gente está se encaminhando mais ou menos para o final, Silvana, eu queria um pouco falar de futuro, né, aí assim, os seus planos futuros, como a gente percebeu, você tem várias atuações, você se envolve em vários projetos diferenciados. O que você pode adiantar para a gente ali sobre planos futuros da sua carreira profissional? Bom, futuro, né? Futuro é sempre uma pergunta que acho que está mais no campo do desejo. Assim, e quando eu penso minha carreira, meu futuro e os projetos que eu estou envolvida, por exemplo, o Preta Lab, né, que é esse projeto que trabalha por essa causa, né, de incluir mais mulheres negras no campo da tecnologia. E a gente vem atuando em pelo menos 3 frentes dentro desse projeto. Uma que é a própria rede, né, hoje temos mais de 1.000 mulheres numa plataforma que também dá uma resposta sobre nunca acho mulheres negras aptas ou qualificadas para determinados cargos. Nessa plataforma você encontra mais de 1.000, né? E eu acho que é uma resposta para esse tipo de pergunta. Então, pensando em futuro, tem muito a ver em como a gente amplia essa rede, que é um dos pilares principais do projeto. Um segundo pilar do projeto está ligado à educação, então a gente faz um conjunto de ciclos formativos na área de tecnologia e desenvolvimento, querendo contribuir com a formação dessas mulheres, e a ideia é que, pensa no futuro, que esse projeto, né, que esse pilar do projeto tenha mais ainda impacto, como que a gente trabalha para que esse projeto possa chegar em mais pessoas, né, porque acho que a gente vem de tempos onde a gente ficou testando ali metodologia, testando soluções, e agora a gente está com uma coisa muito redondinha, então essa ideia de impacto e escala está muito dentro dessa pauta de futuro. E acho que também como que uma coisa mais no campo pessoal é como que eu posso trabalhar dentro das minhas pesquisas
para dialogar com outras frentes, assim, né? Que aí eu estou falando de outros campos mesmo de conhecimento, que é uma coisa que me interessa bastante, assim, porque eu acho que você percebeu, assim, eu gosto muito de cruzar esses saberes, porque eu sempre acho que nada, tudo está inventado e que a inovação, na verdade, ela vem a partir de novas combinações. Então, quando eu penso em futuro, eu tenho muita vontade de fazer novas combinações de conhecimento e, enfim, e tentar ver o que, que isso traz aí de novidade. Muito bacana, né, como uma criança curiosa que você sempre manteve dentro de você, que bacana isso. Bom, para fechar mesmo, Silvana, a gente tem aí um jogo que é uma brincadeira ali, é uma provocação, né. Suponhamos que entrasse aqui nessa conexão que a gente está aqui, uma pessoa que nunca te viu, não te conhece, e você tem que se apresentar para ela. Quem é Silvana Bahia? Olha, Silvana Bahia é uma ativista dos sonhos, que é como eu gosto muito de me ver, né? Eu sou uma sonhadora e eu gosto de despertar esse desejo nas pessoas, assim, né? E isso não é só porque eu sou uma. Não estou falando isso de um lugar assim etéreo, mas é porque eu realmente acho que a nossa capacidade de sonhar faz com que a gente transforme as realidades que a gente quer transformar. Então, a Silvana Bahia é uma ativista dos sonhos, é uma pessoa que tem se colocado a serviço, né, e a serviço de transformação, de olhar para essa sociedade, entender como que a gente cria brechas para pensar um futuro onde a gente não deixe ninguém para trás. Sou uma pessoa que gosto muito de gente, então tenho bons amigos, muitos amigos, e tenho essa vontade, essa curiosidade de construir projetos, ações coletivas, né? Então, acho que essa sou eu, assim, dentro desse tempo para poder dizer o que é a sua, né? Porque senão poderia passar dias aqui, que isso é pergunta de terapia, assim. Muito, muito, mas foi ótimo, foi ótimo. E para fechar mesmo, eu vou falar uma palavra e você fala o que que essa palavra te o que vem à mente, assim. Um propósito, Romper com as desigualdades sociais, um acerto, ter olhado para o mundo, pro mundo das tecnologias, e ter vontade de trazer mulheres parecidas comigo para essa discussão. Acho que o Preta Lab é um acerto. um erro, Um erro, acho que às vezes me vulnerabilizar demais, assim, tá, dá muito a cara a tapa. uma certeza, Uma certeza é que o futuro vai ser cada vez mais tecnológico. uma paixão Uma paixão, acho que é a minha família e os meus amigos, assim, eu sou muito apaixonada. e para finalizar, um conselho. Nunca para de estudar, assim, sempre mantenha a sua curiosidade e mantenha a sua vontade de aprender as coisas, assim, seja qualquer coisa. Pode ser, sei lá, o que você achar mais banal ou que não tem nada a ver com você, mas eu acho que é isso, né? Numa sociedade onde tudo muda tão rápido, para a gente se adaptar a essas mudanças, a gente tem que ter aí na minha visão, um nível de repertório que possa nos garantir a sobrevivência para os próximos tempos. Então, mantenha a sua curiosidade e estude. Ótimo. Esse papo está ótimo, a gente poderia ficar horas aqui, então eu encerro agradecendo muito. Se você quiser ter uma última palavra e dar o seu recado final, fique à vontade, Silvana. Quero agradecer o espaço, agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre mim, sobre os meus trabalhos, e queria convidar as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo para conhecerem o Olab. Né? O nosso principal canal é o LinkedIn e o Instagram. Olab se escreve OLABI. Conhecer nossos projetos, criticar, enfim, aprender junto. Esse é o convite que eu deixo e, enfim, a gente continua conectado em outras redes também. Muito obrigada, querida. Até mais.
Obrigada a você.